adorar o Senhor. Ele é digno, Ele é merecedor de toda glória, toda honra. Aleluias. Te celebramos, Pai, porque Tu és o Deus que nos guarda e nos fortalece. Obrigada porque a nossa confiança vem de Ti e nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Obrigada, Pai, porque o Senhor está no controle. Obrigada porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigada, Senhor, por esta igreja. Obrigada, Senhor, por Teu amor. Obrigada pelo Teu mover, Santo Espírito. É para Tua glória, Senhor. É para Tua glória, Senhor. Recebe, Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. E usa-nos, Senhor, como Teus instrumentos, Pai, para Tua glória. Aleluias. Glórias a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Porque o Senhor é fiel e poderoso e maravilhoso, e nós olhamos para Ti, nós olhamos para o Senhor, de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem do Senhor. Aleluia, glória a Deus, nós confiamos em Ti, Senhor, porque Tu estás no controle. Glórias a Deus, aleluias, aleluias. Deus é Deus, aleluias. Aleluias. Celebramos o Teu nome, Senhor.
Tu és a nossa esperança, Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és real. A tua presença, ela é real. O Senhor está se movendo entre o seu povo. O Senhor está aqui. Aleluias. Obrigada, Pai, por colocar fé em nós. Obrigada, Jesus, porque tudo vem de Ti e é para Ti, Senhor. Obrigada por nos amar dessa forma. É incomparável esse amor que nós te declaramos, Senhor, neste dia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Tu és Deus, Senhor, e nós confiamos em Ti, Pai. Nós colocamos a nossa confiança no Senhor e nós sabemos que o Senhor está conduzindo, o Senhor está no controle de todas as coisas, nada foge ao Teu controle, Pai. E a Tua igreja se rende, a Tua igreja te celebra, e a Tua igreja confia, e a Tua igreja se prostra diante do Senhor que cuida
te glorificamos, Senhor, porque a nossa confiança está em Ti, somente em Ti, porque Tu és Deus, Tu és Deus, aleluia. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Coloque a sua confiança no Senhor, porque Ele está trabalhando, Ele está agindo, amém? Glórias a Deus, aleluias. Paz do Senhor, meus irmãos. Motivo de muita alegria ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus que as bênçãos do Senhor têm estado sobre as nossas vidas. E eu vou pedir que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias aí na sua casa a Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 30. Eu quero falar com os irmãos sobre o jovem rico, sobre a parábola do jovem rico. É engraçado como essa parábola, parábola não, irmãos, perdão. Não é uma parábola não, é a passagem do jovem rico. O jovem rico, ele em Mateus, em Marcos e Lucas é narrada essa passagem. Em Mateus ele não especifica exatamente que seja um jovem rico, mas em Marcos e Lucas eles falam que ele era um homem rico e ele era um homem de certa importância. Vamos ler a passagem aqui em Mateus 19, dos versos 16 até o verso 30. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E o jovem lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais,
e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Irmãos, essa passagem, onde este jovem rico se encontra com Jesus, é engraçado como nós podemos perceber como é o egoísmo humano, como é a nossa vontade de sermos autossuficientes. É muito engraçado isso, porque quando o jovem encontra Jesus, ele pergunta: Mestre, que farei o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O jovem, ele acha que através daquilo que ele poderia fazer, através da autossuficiência dele, do egoísmo em achar que ele poderia fazer algo para alcançar o reino, a vida eterna. E é muito engraçado como a gente consegue perceber nisso, porque isso é um reflexo do ser humano. O ser humano, ele acha que pelas suas próprias mãos ele consegue ser salvo. Ele fica buscando meios de se redimir através das suas próprias obras. Tantas outras religiões, elas pregam que você precisa fazer obras, e fazer para ser salvo. Mas não há nada que nós, de nós mesmos, nós possamos fazer pelo nosso esforço para alcançar a vida eterna que Jesus tem. Ele coloca as ações dele à frente daquilo que o Mestre, daquilo que Deus fez através de Jesus. Ele se coloca na frente, ele esquece que Jesus é o Filho de Deus. Ele não se apresenta a Jesus como se Jesus fosse o Filho de Deus. Ele se apresenta falando: Mestre, que farei eu? Se ele reconhecesse que Jesus é o Filho de Deus, ele diria como Pedro disse: para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna, é só do Senhor que provém a vida eterna. E ele se encontra de maneira autossuficiente com Jesus. No versículo 17, Jesus disse: por que me chamas? Por que me perguntas acerca do que é bom? Nos outros, em Marcos e Lucas, na mesma passagem, fala: por que me chamas bom? Bom é só um, que é Deus. Nos outros, em Marcos e Lucas, a mesma passagem diz que bom é só um, que é Deus. Aqui em Mateus ele não diz isso, mas a passagem ela é um conjunto e ele fala que bom é só um. Quando ele diz que só um é bom, ele não estava falando que Jesus não diz que ele não era bom. Jesus estava apontando para a bondade suprema, que é o próprio Deus. Ele quer tirar das obras, da bondade, daquilo que o jovem rico achava que era bondade, daquilo que ele poderia fazer, e quer direcionar ao bem supremo que é o Senhor, a bondade suprema. Para que não se pode obter o reino por obras de bondade. Ele coloca Deus como o padrão de bondade. Não que ele não fosse o próprio Deus, Jesus é o próprio Deus, mas ele quer mostrar para o jovem rico que não são as coisas terrenas, porque o jovem rico foi para Jesus com um pensamento. Ele foi com o pensamento do que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna. Ele não foi com o pensamento em Deus. Ele não foi com o pensamento na obra de Deus. Ele não foi com o pensamento naquilo que Deus faz. Ele foi com o pensamento naquilo que ele poderia fazer para alcançar uma coisa que ele, pelo próprio esforço, não alcançaria. Jesus, já sabendo o coração do jovem, disse isso: por que me chamas bom? Bom é só Deus. Jesus coloca como padrão o próprio Deus, para que ele já visse que a bondade dele não serviria para que ele fosse salvo. No versículo 18, o jovem pergunta de maneira até, acho que eu penso que até um pouco cínica, ele: quais? Porque se ele, no versículo 16, ele já fala: mestre, o que eu vou fazer? Então significa que ele já vinha fazendo algumas coisas, ele só queria uma confirmação.
Ele só queria uma confirmação de que tudo aquilo que ele estava falando era certo, de tudo aquilo que ele estava fazendo era correto, de que da forma como ele estava procedendo, ele iria alcançar a vida eterna. Ele pergunta quais? Aí Jesus responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás. Ele cita a segunda parte dos 10 mandamentos. E ele acrescenta mais um aqui em Mateus, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque Jesus anteriormente havia dito que nisso se resume toda a lei, os 10 mandamentos e os profetas, tudo aquilo que os profetas haviam dito, se resume nisso. Só que ele omitiu, Jesus propositalmente, Jesus de propósito, não colocou amarás teu Deus sobre todas as coisas, porque ele já via o coração do jovem e Jesus queria ensinar uma lição a esse jovem. Jesus já via o coração desse jovem e ele citou só a parte dos 10 mandamentos que diz respeito a fazer coisas aos homens. Fazer coisas aos homens. Tudo aquilo que é direcionado, não matarás, não furtarás, tudo aquilo que é direcionado ao nosso próximo, tudo aquilo que é direcionado às obras, tudo aquilo que é direcionado àquilo que nós podemos fazer. Porque ele conhecia o coração do jovem e queria lhe ensinar uma lição. Queria ensinar a ele uma lição. Sabendo que o coração do jovem estava em conquistar o reino através daquilo que ele poderia fazer. E no versículo 20, ele fala para Jesus: tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Apesar dele fazer as boas obras, apesar dele proceder de forma como a lei mandava, ele ainda sentia que faltava algo. Apesar do coração soberbo dele, ele sentia que faltava alguma coisa. Ou ele queria só uma confirmação de que, eu faço tudo isso. Nossa, não, olha só como eu sou bom. Eu cumpro tudo isso aí, Deus. Eu amo o meu próximo. Eu não roubo nada de ninguém. Nunca matei ninguém. Sempre fui muito generoso. Falei, eu cumpro tudo isso. Eu estou com o pé no céu. Jesus, eu estou com o pé no céu. Mas me diz aí mais, o que mais falta? Aí Jesus já inverte a situação e começa a dar uma lição para ele a partir do versículo 21. Onde ele diz: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus, através disso, mostra para o jovem como o coração dele estava nas obras. E a passagem diz que ele era um jovem rico. E essa passagem, complementando com o versículo 22, tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, ele se retirou triste. Por que ele se retirou triste? Irmãos, se vocês perceberem, quando Jesus diz diz na parte dos mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Se você for lá em Êxodo 20, tem um mandamento que Jesus não disse, que é: não cobiçarás. Jesus mostrou ao jovem que as riquezas dele, a cobiça, o cegava. E ele poderia fazer qualquer outra coisa, mas a cobiça o cegava. E Paulo diz que, na palavra, que Tiago também diz, que aquele que transgride uma lei, transgrediu todas. Então, jamais, pela lei, você pode ser salvo. Pela lei, jamais você pode ser salvo. No sentido de fazer boas obras, fazer boas coisas. As coisas que nós fazemos ao próximo, elas não podem nos salvar. A bondade, por ser bondade apenas, ela não pode nos salvar. No coração do jovem estava escondido o amor, a cobiça pelos seus bens, pelas suas coisas, pelas suas propriedades, por aquilo que ele tinha. Não adiantava ele fazer boas obras, porque as boas obras, meu irmão, elas não salvam. Muitas outras religiões praticam boas obras. Muitas outras religiões praticam essas coisas, mas a salvação, ela não vem por aquilo que nós fazemos, ela vem pela graça. A salvação não vem de nós, é dom de Deus. A palavra nos diz.
É pela graça, é um favor imerecido. E Jesus mostrou àquele jovem que ele não era tão perfeito como ele imaginava. Jesus mostrou àquele jovem que ele não era tão maravilhoso, que o coração dele amava mais as coisas que ele tinha do que o reino. Porque se ele tivesse ali de verdade, com todo o coração dele, direcionado ao reino, Jesus falou um negócio, falou: Jesus, agora, onde que eu assino aqui para entregar tudo, para te seguir? Aonde que eu assino? Me dá o papel aí, por favor. Chama os pobres lá que eu quero dar todos os meus bens, as minhas propriedades, tudo. Vou passar para o nome de todo mundo aí. E eu vou te seguir. Mas não. O jovem não fez isso. Ele amava as riquezas. Ele amava as coisas que ele tinha. Ele amava mais o mundo. Ele amava mais as coisas dele do que a Deus. Ele amava, a vontade dele em manter seus bens era muito maior que a vontade dele de entrar no reino. E ele se retirou de lá triste. Ele encontrou Jesus e foi embora desse encontro triste, porque ele não encontrou aquilo que ele esperava. Ele esperava que Jesus só ia dar um joia para ele e falar: ó, irmão, tá tudo certo. Meu querido, eu vou falar com o pai agora, porque você tem que ir agora. Porque você tá maravilhoso aqui, meu querido. Não tenho nada para te ensinar, mas não. Jesus mostrou para ele que não era o que ele fazia. Não eram as coisas que ele fazia, não eram as coisas desta terra, não eram as coisas deste mundo que poderiam dar a salvação a ele. Meus irmãos, não estejam apegados às coisas desse mundo. Apegados no sentido de amar mais as coisas do que amar a Deus. É bom trabalhar, é claro que é bom. É bom estudar, ter um emprego, crescer, ser bem-sucedido, é bom, mas nada disso pode estar acima do reino. Nada pode estar acima do reino. E Jesus continua, depois que o jovem se retira, ele continua a dar uma lição para os discípulos, porque o jovem já havia se retirado. Nos versos 23 e 24, Jesus diz que é difícil um rico entrar no reino do céu, não por ele ter riquezas. Não é pecado ser rico não, meu irmão. Não é pecado ter boas coisas. Não é pecado ter conforto. Não é pecado você trabalhar e se esforçar para comprar coisas boas, ter um carro, ter uma casa, mas o seu coração não pode estar nisso. E Jesus disse isso não pelo fato do jovem ser rico, porque ele não entraria por ele ser rico. Jesus disse ali que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Não por conta disso, mas porque geralmente as pessoas ricas, geralmente aqueles que têm muitas posses, eles têm por princípio, muitas vezes, se apoiar nas suas riquezas. Porque a riqueza, meu irmão, porque ter muitas posses, porque muitas vezes deixa o coração do homem soberbo. Muitas vezes as pessoas que são ricas, vêm a Jesus, mas elas vêm confiando em Jesus, é como se fosse um acessório. O que não significa que é pecado ser rico, porque é Deus quem abençoa. Mas o pecado é ter o coração, ter a vontade nas riquezas, colocar o seu coração nas riquezas. A palavra de Deus diz, Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Não é pecado ter posses, irmão. É pecado ter o seu coração nelas. É pecado colocar Jesus abaixo das suas riquezas, Jesus abaixo das suas conquistas, Jesus abaixo dos seus sonhos, Jesus abaixo dos seus objetivos. Jesus deve ser o primeiro. Deus deve ser o primeiro nas nossas vidas, não o último. Deus não é um acessório. Deus, meus irmãos, não é um acessório. Deus não é um colaborador. Deus é o Senhor da sua vida.
É Ele quem dita o seu destino. É Ele quem sabe todos os seus passos, desde o dia que você nasceu até o dia que você vai morrer, meu querido. É Jesus, é Deus, é o Senhor. Por isso, não confie nas riquezas. Não confie nas riquezas, o que não significa que você não vai trabalhar para ter suas coisas, você não vai estudar, mas não coloque o seu coração nisso. Coloque o seu coração no Senhor. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. É primeiro o reino, é primeiro o Senhor, é primeiro Jesus na sua vida. Depois, as outras coisas elas vão ser acrescentadas, porque quando os seus olhos estão fixos em Cristo, Deus cuida de todas as outras coisas. Meu irmão, o alimento não vai faltar na sua mesa. O emprego não vai faltar. Deus vai te abençoar nos estudos, mas não coloque o seu coração nas coisas dessa terra. Porque nós fomos feitos com um propósito. Louvar e bendizer o Senhor. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o maior propósito das nossas vidas, é o único propósito. Glorificar ao Senhor em todas as coisas. E no versículo 25, os discípulos, eles perguntaram para Jesus: mas sendo assim, quem pode ser salvo? Eles perguntaram isso, meus irmãos, por quê? Para o judeu, a riqueza era um sinal do favor do Senhor. A riqueza era um sinal das bênçãos do Senhor. Então, se as pessoas que são ricas e têm o favor do Senhor na cabeça deles, se elas sendo dessa forma, elas não poderiam ser salvas, de que maneira que eles poderiam ser salvos? Quem que pode ser salvo então? Jesus disse para eles: é impossível aos homens se salvar. É impossível aos homens se salvar. Por mais que você se esforce, por mais que você faça caridade, bondade, por mais que você ajude as pessoas, é impossível que através dessas coisas você se salve. Mas para Deus tudo é possível. Por que para Deus tudo é possível? Meus irmãos, porque de Deus provém a graça. Porque de Deus provém a graça, de Deus provém a salvação através de Jesus. Por isso Jesus disse: para os homens é impossível. Porque pela lei todos falharam e todos falharão. Por isso Deus envia Jesus, porque Ele é o sacrifício perfeito. Deus deixou os 10 mandamentos. E as pessoas andavam pelos 10 mandamentos. Mas cumprir os 10 mandamentos à risca para se salvar, porque as pessoas elas achavam que a lei, o cumprimento da lei era que salvava. Mas não, porque a lei é imperfeita, porque os homens eles são incapazes de serem salvos pelas suas obras por si mesmos. A lei servia para mostrar como o ser humano é falho, imperfeito e pecador. Como por si só, pela sua autossuficiência, que ele acha que é autossuficiente, ele não pode se salvar. Por mais que ele faça, ele não consegue. Por isso Deus enviou Jesus, para que ele fosse o sacrifício perfeito, e que ele cumprisse toda a lei, e fosse morto na cruz, para que nós, através do sacrifício dele, o sacrifício perfeito, nós pudéssemos ser salvos, como hoje nós somos salvos. É impossível para o homem se salvar. É impossível para o homem se salvar. Não se esqueça disso, meu irmão. Deus é quem salva. Através da graça, é Deus. Não provém de nós. Não provém de nós, meus irmãos. Isso é dom de Deus. Nos versos 27, 28 e 29, Pedro lhe diz: eis que tudo te deixamos e seguimos. Nós deixamos tudo. Pedro diz para Jesus: você disse para a gente que para os homens é impossível. Disse para o jovem rico que ele teria que deixar tudo que ele tinha e seguir ele. E seguir o Senhor. E aí, a gente fez isso. O que vai acontecer com a gente? A gente fez isso. Pedro é todo feliz. Eu imagino que ele tenha falado. Mas aí, então a gente está bem. A gente fez isso e seguiu Jesus. Aí, Jesus chega para eles e diz: em verdade vos digo, os que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória,
os 12 discípulos iam se assentar para julgar as 12 tribos de Israel. Os discípulos se assentariam para julgar as 12. Isso é uma promessa para os discípulos. E vem no versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, mulher, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Em Marcos e Lucas, nessa mesma passagem, diz: receberá 100 vezes mais já neste tempo. Meus irmãos, aquilo que o Senhor tem preparado para nós é infinitamente maior do que nós pedimos, do que nós pensamos. Muitas vezes, a autossuficiência, nós muitas vezes somos como o jovem rico. Queremos ser autossuficientes e conquistar as coisas, a salvação, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós temos, por aquilo que nós de nós mesmos somos. Mas, meus irmãos, Jesus diz aqui que todo aquele que tiver abandonado tudo, abandonado no sentido não de sair de casa, sabe? Não, vou abandonar tudo aí por vocês e vou só seguir Jesus, não ligar mais para ninguém. Não é nesse sentido. Aqueles que amarem mais ao Senhor, aqueles que amarem mais a Jesus, eles vão receber 100 vezes mais. E em Marcos e Lucas ele fala as mesmas coisas, em mães, pai, filhos, em casas, vai receber 100 vezes mais em tudo isso, porque nós seremos uma família. Porque nós somos uma família. E quando nós deixamos tudo, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, para que nós o sigamos e para servir a Ele em espírito e em verdade, Ele nos dá todas as coisas. Ele nos dá todas as coisas, meu irmão. Não que você vai ser super rico, porque muitas vezes esse não é o plano de Deus para as nossas vidas. Ser super rico, ter muitas posses, muitas propriedades. Mas sabe, meu irmão, que tudo aquilo que você tem é Deus que te deu. E quando você segue a Ele, nada falta. Quando você segue a Ele, você não precisa olhar para trás, porque Ele cuida de todas as coisas. E eu creio, Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós e eu creio, isso é uma verdade na minha vida e isso é uma verdade na sua vida. Pare para pensar e analisar, desde que você seguiu, tomou a decisão, desde que você professou Jesus como o seu único e suficiente Salvador, quantas coisas te faltaram? Quantas coisas te faltaram? E muitas vezes nos momentos de angústia, de aflição, quando as coisas pareciam que não iam ter fim, que ia faltar o alimento, que não tinha dinheiro, Jesus ia lá e fazia o quê? Jesus foi lá e proveu o escape. Mandou um irmão, tinha um dinheiro para receber de alguma coisa, de algum outro serviço que o cara não pagava há muito tempo. Mas não. Aí Jesus vem e coloca ali a provisão. Meu irmão, nada vai te faltar. Por isso coloque Deus em primeiro lugar. Coloque a Jesus em primeiro lugar. A passagem do jovem rico, ela mostra como muitas vezes nós confiamos unicamente na força do nosso braço para fazer todas as coisas. Para a salvação, e como a gente olha como eu sou, olha como eu sou, olha como eu faço, olha como eu aconteço, olha como eu, não, olhe para Jesus. Olha como Jesus faz na minha vida. Olha como Jesus é na minha vida. Olha como Deus é poderoso e maravilhoso. Olha como Deus age através de mim para que eu abençoe as pessoas. Olha como Deus age através de mim. Olha como o Senhor, nunca a nossa glória, meus irmãos. Nunca a nossa glória. Sempre a glória do Senhor. Sempre a glória do Senhor. Sempre a glória do Senhor. Tenha isso sempre em mente, meus irmãos. A glória do Senhor. Ele é um Deus tão amoroso, Ele não nos desampara. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa. E Ele quem cuida de nós. Meu irmão, nós não somos nada sem o Senhor. Absolutamente nada. Nós não somos absolutamente nada sem
a presença do Senhor nas nossas vidas. Se deixar a gente pela gente mesmo, meu querido, misericórdia. Mas é o Senhor é quem é a nossa força, é o Senhor é quem esforça os nossos passos. Meu irmão, as boas obras elas não levam a vida eterna. Tenha isso na sua cabeça. Fazer coisas boas, muitas outras pessoas fazem, ateus fazem, pessoas de outras religiões fazem, mas a salvação, ela é pela graça. Não é a nossa autossuficiência, não são as nossas atitudes que nos levam ao céu, mas é crer pela fé que Deus entregou o seu Filho Jesus na cruz, para que todo aquele que nele crê, como diz João 3,16, não pereça, mas tenha a vida eterna. É pela graça, meu irmão. Nada do que você faça, nada do que nós possamos fazer pode conquistar a salvação. Mas a salvação vem pela fé, ela já foi conquistada na cruz por Jesus. Nós precisamos crer que Jesus, Filho de Deus, morreu na cruz por nós. E é assim que nós obtemos a salvação. Meus irmãos, amar as riquezas mais do que o nosso Senhor não é correto. A parábola não, meus irmãos, eu estou com parábola na cabeça, não é parábola, é a passagem do jovem rico. Ela nos ensina que as riquezas, elas não devem estar acima as coisas dessa terra. E quando eu falo riquezas, não são só as posses, porque muitas vezes nós consideramos outras riquezas que nós não podemos tocar. Riquezas que nós colocamos no nosso coração outros tipos de riqueza. As riquezas no sentido de que existe mais valor em outras coisas do que no reino dos céus, do que na salvação que há em Jesus, do que no próprio Deus. E isso é pecado, meus irmãos. É pecado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, as riquezas, elas não estão no nosso coração ocupando o espaço de Deus. Porque muitas vezes as riquezas ocupam o espaço do Senhor. Nós glorificamos mais as riquezas, colocamos a nossa confiança mais nas riquezas, nas coisas que nós temos como mais importante. Nós colocamos o nosso coração nisso e confiamos, não, se a minha conta bancária está cheia, não vai me acontecer nada, está tudo tranquilo. Se eu tenho um bom plano de saúde, ótimo. Irmãos, não é pecado ter dinheiro na conta. Não é pecado ter plano de saúde, mas colocar a sua confiança nisso e esquecer-se do Senhor é pecado, meu querido. Nós não devemos fazer desta forma. Nós, como servos do Senhor, nós, como filhos, pela adoção no sangue de Jesus Cristo, nós devemos colocar o Senhor, Deus como alvo principal, Deus no altar das nossas vidas, para que nós possamos gozar de felicidade, de graça, porque a gente quer sempre ter o controle, né, irmão? Porque o ser humano, ele é tão egoísta que sempre ele quer ter o controle das coisas. A gente quer ter o controle do próprio Deus. A gente quer usar o Senhor para as nossas vontades, usar o Senhor para os nossos desejos, usar o Senhor para nós, eu não. Não é assim. Não deve ser assim. Não pode ser assim. O Senhor, nós precisamos estar sob a autoridade do Senhor. Nós precisamos colocar o Senhor acima de todas as coisas. Amar ao Senhor sobre as riquezas. A nossa maior riqueza, ela deve ser o próprio Deus. A nossa maior riqueza, meus irmãos, ela deve ser o próprio Deus. O jovem rico achava que tinha a Deus como a sua riqueza, mas ele não confiava em Deus. Ele confiava na força do seu braço. Ele confiava naquilo que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna.
Ele fala: mestre, o que farei eu de bom para ter a vida eterna? Sempre se colocando na frente. Eu, minhas riquezas. Ele saiu triste porque Jesus disse para que ele abandonasse tudo, desse tudo aos pobres. E ele teria um tesouro no céu. Se ele quisesse ir, de fato, para o reino do céu, você acha que essa notícia não ia ser boa? Mas o coração dele, o tesouro dele não era o Senhor. O tesouro dele eram as posses dele. Eram as riquezas dele. Era aquilo que ele fazia. Não o próprio Deus. Meus irmãos, coloque a Deus como a sua maior riqueza. Deus é a nossa maior riqueza. É isso que a passagem do jovem rico nos ensina. E nós fazemos boas obras, meus irmãos. Isso não significa que nós não devemos fazer boas coisas como o jovem rico fazia. Nós não devemos não matar. Não significa nada disso. Mas nós fazemos essas coisas não para sermos salvos. Nós fazemos essas coisas porque somos salvos por Cristo. Jesus disse: nisso vocês serão conhecidos como meus discípulos, que vos ameis uns aos outros. E quando você ama o seu próximo como a você mesmo, você cumpre os mandamentos. Você não furta, não mata, não adultera, não diz falso testemunho, não cobiça. Por isso, meus irmãos, você pode fazer boas obras. A gente fala: não, a partir desse momento eu não vou fazer mais nada. É só preciso da graça do Senhor. É só preciso de Jesus. No sentido assim que... Não, é só isso e tá bom. Mas as boas obras, elas mostram que a graça do Senhor está sobre a sua vida. As boas obras, elas mostram que o Senhor é sobre você. Então você faça, irmão, as boas obras sim, mas não para que você seja salvo através delas. Porque é isso que as outras pessoas fazem. Mas nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos mostrar Jesus ao mundo e fazer essas coisas não para sermos salvos. Aí as pessoas às vezes vão perguntar: nossa, mas você é uma pessoa tão bondosa e tal, mas como é que você faz? Aí você já vai e entra com a pregação do evangelho. Fala: eu sou assim, meu querido, mas isso aqui uma pessoa boa ser desse jeito não me leva para o céu. Quem me leva para o céu, ó, você conhece Jesus? Conhece a graça de Deus? Ele morreu na cruz para te salvar. Deus entregou o seu Filho na cruz para te salvar. Então não faça boas obras para que através delas você seja salvo. Faça, meu irmão, porque você já é salvo, para mostrar o caráter de Cristo na sua vida. A soberba, a cobiça, o orgulho, a autoconfiança. Tentarmos ser autossuficientes nos afastam de nós sermos os servos do Senhor na vida diária. Porque a pessoa, ela pode fazer boas coisas, ela pode fazer boas obras, ela pode ajudar senhoras a atravessar a rua, pode ajudar a fazer compra para outras pessoas, ajudar necessitados, fazer todas essas boas coisas. E ainda assim estar longe de Deus. Porque ela não reconhece Jesus como o suficiente Salvador. Porque ela acha que através dessas coisas ela pode conquistar a salvação. Ela vai ser livre do fogo do inferno porque ela faz essas coisas. Não. Isso, meus irmãos, é soberba. É orgulho, é acreditar mais em si do que na obra redentora e salvadora de Jesus. Isso é colocar-se primeiro. É colocar as boas obras, é colocar o seu próprio esforço primeiro. E esse não deve ser o pensamento do cristão. Isso é soberba. Isso é soberba, meus irmãos. A cobiça, ficar, eu preciso ter, eu preciso fazer, olha só, olha que carro bonito. Nossa, irmãos, não é pecado ter um carro bonito. Não é pecado ter dinheiro na conta, não é pecado querer coisas boas. É pecado a cobiça. Ficar pensando nisso o tempo inteiro. Ficar, nossa, eu preciso trabalhar para que eu tenha aquele carro. E quando você tem aquele carro, não, mas eu preciso agora trabalhar para ter outro carro melhor. Não, mas eu preciso ter uma casa melhor. Não, e colocar o seu coração nisso. Você não deve fazer dessa forma. Porque isso é cobiça, é orgulho. É colocar-se na frente do Senhor. Você precisa, meu querido, nesta noite, colocar o Senhor em primeiro lugar. E colocar
as coisas do Senhor na sua vida diária. E essas atitudes nos afastam de servir ao Senhor no nosso dia a dia. Porque a gente acha que está servindo ao Senhor fazendo isso, mas muitas vezes não, porque o objetivo é a nossa própria glória. Veja como Ele é bondoso. Veja como Ele é maravilhoso. Nossa, esse rapaz aí, meu Deus do céu, esse aí já está no céu fazendo tudo isso. Mas, meu querido, colocando mais uma vez, não há nada que nós façamos de bom que pode comprar a nossa salvação. Ela já foi comprada na cruz por Jesus. Por isso, viva a vida diária com o Senhor em primeiro lugar. Não faça como o jovem rico que ficou triste, porque Jesus disse que ele teria que abandonar tudo para seguir Ele. Seja disposto a servir ao Senhor com tudo o que você tem, com tudo o que você é, e colocá-lo em primeiro lugar. Renuncie o seu eu, renuncie o seu orgulho, renuncie as suas coisas. Porque as propriedades do jovem rico, para ele, era aquilo que ele era aquilo que ele tinha. Ele não queria renunciar a tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele fez. Ele não queria renunciar o eu dele para seguir a Jesus. Aquilo foi um pedido que Jesus fez para o jovem rico para mostrar: você deve se renunciar. Você deve se desarmar de você mesmo, para que você possa vestir a armadura do Senhor, para que você possa me servir de coração. Renuncie o seu eu, meu irmão. Renuncie o seu eu para que você possa viver a graça, na graça maravilhosa do Senhor. Para que você possa viver as bênçãos do Senhor na sua vida. Não só para isso, mas para que nós sejamos os servos do Senhor, a luz do mundo, o sal da terra. Para que nós possamos, para que as pessoas olhem e vejam em nós Jesus, para que elas não vejam apenas bons homens. Porque ser bons homens não leva para o céu. Ser boas mulheres, bons homens, bons filhos, não leva para o céu, meu irmão. O que leva para o céu é Jesus Cristo. É crer na salvação que há nele. Crer que ele morreu na cruz. Para o Filho de Deus, que Deus entregou o seu Filho para que nós possamos ser salvos. Irmão, é a coisa mais importante. É Deus, é a salvação. Não há nada que se compare em valor. Os carros mais caros, as casas mais caras, as viagens mais caras, todo o conforto do mundo não vale de nada se no final de tudo você não estiver com Jesus. Nada disso vale se você não estiver com Jesus. Por isso, eu o convido a renunciar ao seu eu. Não faça como este jovem. Renuncie o seu eu. Meu irmão, você não vai perder nada. Meu querido, você que muitas vezes aí está visitando, aí está assistindo o culto com o seu vizinho, que vem à igreja, meu querido, vale a pena. Vale muito a pena. Porque quem tenta ganhar a salvação pela força do seu braço perde. Mas quem renuncia a tudo, renuncia o seu próprio eu, ele acha a vida, ele ganha a vida. Porque Jesus é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Por isso não faça como este jovem. Não faça como esse jovem. Renuncie o seu eu. Se entregue. Se entregue a Jesus. Porque Ele fará coisas maravilhosas na sua vida. E muitas vezes, irmão, a gente acha que são coisas maravilhosas, são, nossa, coisas extraordinárias. Pregar para multidões, muitos são chamados para isso, sim. É fazer coisas grandiosas. Oh, meu Deus, a gente já pensa coisas... Meu irmão, grandiosidade é servir ao Senhor. Se é pregando para uma pessoa, se é pregando para 10, se é pregando para 30. Se é falando do Senhor no trabalho, se é falando do Senhor na condução, indo trabalhar.
se é falando, pregando ao Senhor para o seu pai, a sua mãe, se é falando do Senhor para a sua família, meu irmão, pertencer ao Senhor é o que há de mais grandioso. E são essas coisas que nós achamos pequenas. São as coisas grandes, muitas vezes, que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. O Senhor é contigo, por onde quer que você andar, meu querido. Renuncie o seu eu. Renuncie o seu. Aprenda a não seguir o exemplo deste jovem. Não ame mais as riquezas. Não ame mais as coisas deste mundo do que ao Senhor. Porque ele teve a rica oportunidade de aprender com Jesus. De deixar tudo. E aprender que fala, meu querido, quando você deixou tudo aí é que você ganhou. Quando você deixou tudo aquilo que você achava que era a sua segurança, o seu refúgio, a sua fortaleza. Quando você deixou a consciência de que as boas obras eram aquilo que poderia te salvar. Aí você ganhou. Porque aí você me segue. E você aprende de mim que sou manso e humilde. É isso que Jesus disse para o jovem rico através dessa situação. Por isso, meu irmão, renuncie o seu eu. Tenha o Senhor na sua cabeça como o primeiro. O Senhor como o cabeça da sua vida, da sua família, dos seus planos, de tudo. Porque quando Ele está na direção, muitas vezes pode não acontecer aquilo que esperamos, mas sempre acontecerá algo de maravilhoso, porque é o Senhor que está no controle, não você. Que Deus o abençoe grandemente. Seja abençoado e que esta palavra fale no seu coração durante a noite, durante essa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus os abençoe grandemente.